Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu voltei pela imensa misericórdia de Deus, pela sua graça e bondade. Ele me permite estar aqui novamente para nós juntos continuarmos nossa jornada através dos capítulos da Bíblia. Hoje, Mateus capítulo 17, parte 1, episódio de número 645. Essa é a 8ª temporada, que jornada fantástica que temos empreendido aqui em conjunto. Tem sido muito joia, muito abençoador, edificador, transformador e regenerador de nossas vidas, nossos corações. Vamos falar hoje da transfiguração, que é um tema fantástico, a revelação de Jesus em sua glória aos seus discípulos mais íntimos ali, no chamado Monte da Transfiguração. Você encontra esse trabalho aí em vários distribuidores, o livro de Gênesis, Levítico, Números, o Evangelho de Marcos, João, Lucas e Mateus. Agora passamos do meio do livro, já estamos se aproximando da parte final. Tem sido uma jornada muito abençoadora para as nossas vidas. Veja que eu fico contente por você estar aqui conosco, juntamente com tantos outros amigos e irmãos espalhados em vários lugares que nos escutam em tempos diferentes, em horas do dia diferentes, em plataformas diferentes, mas a palavra de Deus jamais volta vazia. Leia o capítulo 17, vem para cá, convida mais gente e vamos juntos continuar aprendendo da palavra de Deus, tá bom? Você que gosta de arte, talvez conheça o famoso quadro de Rafael Sanzio, pintado em meados de 1520. E esse quadro ele nos dá uma representação externa deste evento maravilhoso da transfiguração. Mas queremos ir além da tela pintada e descobrir o seu significado, para ser algo mais para nós do que uma cena de transfiguração teatral, algo melhor do que uma exibição espetacular. É a glória de Cristo revelada. O esplendor externo tinha um significado. Se não fosse um brilho puramente artificial, criado para deslumbrar os olhos dos discípulos, deveria ter correspondido a uma maravilhosa iluminação, na glória da alma de Jesus. O rosto de Moisés brilhou depois que ele esteve em comunhão com Deus no Monte Sinai, Êxodo 34, 29. O rosto de Estevão assumiu um brilho angelical em vista do martírio, Atos 6,15. Jesus estava falando de sua morte se aproximando bem recentemente e da vitória do alto sacrifício. Durante a transfiguração, a sua morte foi o tópico da conversa. Então nós podemos inferir com justiça que o esplendor que brilhou dele correspondia à glória do sacrifício. Jesus é mais glorioso ao se entregar livremente pela salvação do mundo. Os visitantes celestiais ali da cena, comumente assumido que Moisés e Elias vieram para completar o quadro, que foi exibido diante dos olhos maravilhados dos 3 escolhidos. Mas eles teriam sido enviados para um objetivo tão insignificante? Veja que ele havia buscado simpatia de seus discípulos quando lhes confidenciou o segredo obscuro de sua condenação. Mas ele falhou em recebê-la. E em vez disso, ele ouviu a voz do tentador na resposta impaciente de um de seus amigos mais íntimos. Assim ele foi deixado sozinho em suas meditações sobre a morte. Os discípulos ficaram perplexos.
O esplendor tomou conta dos 3. 2 ficaram sem palavras. O terceiro não tinha o dom do silêncio e, desejando dizer algo quando não tinha nada a dizer, fez um comentário tolo. Isso mostrou mais uma vez o quão longe o mestre estava acima de seus discípulos. Quão pouco eles podiam entrar em sua vida. Mas também mostrou uma medida de sentimento correto em Pedro. Era bom estar no monte com Cristo. Não podemos reter os momentos arrebatadores de arrebatamento celestial, mas podemos apreciá-los se alguma vez formos visitados por eles. Pelo menos nós podemos aprender que é bom estar em qualquer lugar com Jesus. É bom meditar em sua paixão, bom contemplar sua glória. Ouviu-se uma voz divina, a voz que tinha sido ouvida antes no batismo, é ouvida novamente no monte, mas com uma adição à sua mensagem. Deus reconhece seu Filho com deleite, e essa voz era para a alegria de Jesus, bem como para a orientação dos discípulos. Deus não estava apenas satisfeito com Jesus porque ele era seu Filho, mas também porque seu Filho o agradou. A princípio, isso foi por conta do caráter inocente de Jesus e sua resolução de se dedicar à sua obra no batismo. Agora, é por causa da coragem e devoção com que ele enfrentará a morte. Deus recomenda seus filhos aos homens. Ouve-o. Essa é a adição. Cristo tem discípulos agora e Cristo provou o seu direito de ser ouvido. Não é suficiente adorá-lo em sua glória, nós devemos ouvir sua voz de ensino e obedecer sua palavra de comando. A intenção dessa cena, ela parece ter sido a inauguração dos sofrimentos de Cristo e separá-lo como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Sendo um evento público, era necessário que fosse testemunhado. E os mesmos 3 homens são escolhidos como testemunhas do ensaio de seus sofrimentos, que depois são testemunhas dos próprios sofrimentos no Getsemane. Os 3 mais intimamente ligados a ele, em afeição. Em ambas as ocasiões, sua conduta provou o quão completamente desamparados somos na questão de nossa própria salvação. Alguém poderia esperar que eles estivessem dispostos a ajudar seu mestre. Ou se não para ajudar, pelo menos para simpatizar com ele. Mas em ambas as ocasiões eles adormeceram. A redenção do mundo realmente tinha que ser cumprida apesar do mundo. Os melhores homens do mundo eram ali indiferentes. Estavam dormindo. Quando a crise da batalha estava passando, quando o seu Redentor estava agonizando em seu favor. Para nosso Senhor, a força recebida do Pai pela oração era mais necessária do que a doçura restauradora do sono. Nela se encontrava mais desprendimento real do cuidado, mais renovação vital de energia. Foi provavelmente para seu encorajamento e o dos discípulos que esse penhor foi dado, de seu triunfo sobre a glória e de sua condição glorificada. O significado do reaparecimento de Moisés e Elias não é difícil de discernir. Eles vieram como representantes das 2 grandes alianças por meio das quais Deus havia lidado com os homens e os guiado para si mesmo, para renunciar a seu ofício e reconhecer Cristo como aquele a quem a lei, representada por Moisés, e os profetas, representada por Elias, na figura de Elias, foram cumpridos. Todo sacrifício aceitável do pacto mosaico era aceitável por meio do sacrifício de Cristo. Toda esperança acesa pelos profetas repousava nele para seu cumprimento. A lei encontraria seu maior cumprimento na mais legal das transgressões, e a profecia encontrou sua maior riqueza naquilo que parecia destruir a própria esperança. Nas representações das figuras de Moisés e Elias, ali no Monte da Transfiguração, meus queridos, o nosso Senhor veria como uma visão única todos os que depositaram sua confiança em Deus desde a fundação do mundo.
Todos os que depositaram sua fé no sacrifício, acreditando que Deus encontraria uma verdadeira propiciação. Todos os que esperaram em sua terna misericórdia através de tempos sombrios e difíceis, se esforçaram para ver a consolação de Israel. Toda a ansiedade das consciências culpadas, todo suspiro de desejo pelo Messias prometido que havia soprado, imediatamente se torna audível aos seus ouvidos e confirma sua resolução de que sua confiança e esperança não seria envergonhada. Ele firmemente colocou seu rosto para ir a Jerusalém, mais do que nunca determinado que o estado glorificado que Moisés e Elias alcançaram será por sua vergonha e morte garantido a eles e a todos aqueles dos quais eles são as primícias. Para completar o ato, era necessário não somente que os antigos mediadores renunciassem ao seu ofício, mas que o verdadeiro mediador deveria ser definitivamente nomeado e, portanto, uma voz é ouvida na nuvem dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouve-o." E assim, sem testemunhas, mas esses discípulos, a história do mundo é apresentada. Ela é resumida nesses três: Deus comandando a lei, Moisés, Deus encorajando Elias e os profetas e Deus cumprindo, Jesus, o Messias. E esses três são resumidos em um Deus Salvador. Quando os discípulos levantaram os olhos, eles não viram nada mais, além do que e somente Jesus. O único comando agora é: ouve-o. Quando Moisés e Elias se retiraram e os discípulos não viram nenhum homem, exceto Jesus somente, todo o fardo do cerimonial legal caiu de seus ombros. Com o único templo do corpo do Senhor deixado à vista, quão simples toda religião e serviço devem ter parecido, consistindo simplesmente em amar, se apegar ao seu Senhor e Mestre, o compassivo, atencioso e justo Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, muitas vezes ficamos satisfeitos com os meios da graça, as coisas que levam a Cristo, mas Deus o chama para vir ao eu de Cristo. Ouve-o. Você tem uma questão de vida ou morte para resolver e para a solução dela não há para você no mundo ninguém, exceto Jesus somente. Cristo é nosso Salvador suficiente. Se seus problemas e dificuldades parecem as coisas mais reais do mundo para você, lembre-se daquele que escolheu o sofrimento como sua porção, para que você possa ser participante de sua glória. Se você está desanimado por conta de sua condição espiritual, lembre-se desse fundamento seguro de toda pregação, essa proclamação de Cristo pelo próprio Deus. A única declaração de Deus nos tempos do Novo Testamento é essa, 3 vezes ouvida por Cristo, de que ao dar sua vida pelos pecadores, Deus estava bem satisfeito com ele. Somente vindo você pode agradá-lo. A nuvem mais escura que seu Senhor o chama para entrar será irradiada por sua presença. E se por alguma experiência você obteve uma fé mais forte ou um senso mais vivo do valor de Cristo, não fique ansioso para construir um tabernáculo para experiências doces. Enquanto há inúmeras obras de amor, paciência, esperando por você, creia que toda a linha de experiências terrenas pode ser iluminada com o favor presente de Deus. A transfiguração, então, ela deve ser vista como uma antecipação simbólica e uma promessa do reino. E Pedro, Tiago e João eram aqueles que viram o Filho do Homem vindo em seu reino. E eles viram isso quando foram testemunhas oculares de sua majestade no Monte Santo da Transfiguração. Se até Moisés e Elias reconheceram a supremacia de Cristo, por que nós ainda buscamos outras formas de mediação e caminhos além dele?
Se a voz de Deus declarou que devemos ouvir a Cristo, por que nós resistimos em obedecer plenamente suas palavras? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Ele está atento. Os ouvidos dele não estão fechados. As mãos dele não estão encolhidas. Ó Senhor, que possamos ver além das glórias deste mundo e enxergar a majestade de Cristo, nosso Salvador suficiente. Dá-nos ouvidos atentos para ouvir sua voz, corações dispostos a obedecer sua palavra e fé para seguir seus passos, mesmo nas sombras das provações. Que em todos os momentos nós possamos levantar nossos olhos, ver somente Jesus, aquele em quem encontramos a plenitude da salvação e a verdadeira luz para as nossas vidas. Amém, amém, amém. Eu te encontro no próximo episódio, tá bom? A gente continua firmes e constantes com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é espalhar a sua palavra de forma gratuita, em todo tempo, em todo lugar, enquanto houver fôlego, enquanto houver força, enquanto houver vida, continuaremos falando de Jesus enquanto houver voz. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.